Oi, Vlog 135. Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 135 deste blog. Para este vlog aqui eu separei 3 leituras, terminar uma e concluir 2. Quero terminar de ler Laços de Família, da Susan Wiggs. Comecei a ler este livro no vlog passado, estava gostando bastante. Aqui nós temos uma mulher que fica 1 ano em coma e quando ela retorna deste coma, ela tem que reaprender a viver e ela reencontra um amor do passado. Eu estava gostando bastante. Na sequência, quero ler O Sumido, da Dolly Alderton. Esse ano eu tive uma experiência muito positiva com a autora, espero repetir essa experiência. E para encerrar o vlog, eu quero ler We All Live Here, da Jojo Moyes. Este livro está para ser lançado no Brasil, mas ainda não vi nada, nenhuma prévia de data, nenhuma expectativa. Estou muito curiosa para ler, então lerei em inglês. Essas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Se tu gosta de vlog de rotina e leitura, te convido a se inscrever nesse canal. Espero que tu goste deste aqui e que fique até o final. Atualizações do meu crochê. Terminei o meu tapetinho. Gente, olha como isso ficou torto. As florzinhas estão perfeitinhas. Profissionais. Mas, gente, o tapete ficou torto. Bom, é o que temos. Oiê, são 5h55 da manhã agora, já tô quase pronta para ir trabalhar. Vim atualizar, dizer que terminei de ler Laços de Família, da Susan Wiggs. Terminei de ler ontem à noite, antes de dormir, e gostei. Eu acho que é uma história bem escrita, uma história diferente, uma história que tu torce muito pra protagonista e uma história que tem um mocinho muito interessante. Mas, dos livros da Susan Wiggs, esse é o que eu menos gostei. Eu demorei muito para me conectar com a história e eu acho que este livro vem com menos força social que os outros livros dela. E tudo bem, tu escreveu uma história de amor pela história de amor, tu não precisa, de fato, colocar aí uma militância no meio. Mas como os outros têm, a minha expectativa com este é que ele também teria. Mas eu gostei sim, eu acho que é uma boa porta de entrada, se tu nunca leu nada dela, porque aí depois os outros vão só melhorando diante da minha opinião, né, gente? É o que eu comecei a ler esse livro no outro vlog. Aqui nós temos a Anne. A Anne, ela mora na Califórnia, em Los Angeles. Ela é uma produtora de TV, casada com outro produtor de TV. E o livro abre com ela descobrindo que ela tá grávida. E ela fica eufórica, super empolgada. E ela vai contar pro marido. E quando ela encontra o marido e a amante, ela dá um flagra no marido e ela fica muito, muito abalada. Na sequência, ela sofre um acidente e ela fica 1 ano em coma. E aí, o livro vai se dividir entre o passado, em como ela chegou até aquele momento da gravidez, e o presente, pós-coma, ela se recuperando desse acidente e reaprendendo a viver. E aí a gente descobre que a Anne teve um amor do passado lá na cidade dela, lá em Vermont, que é um estado assim muito longe da Califórnia. E ela morava numa cidadezinha com a família tinha um negócio de xarope de bordo, que é aquele melaço que se joga em cima da panqueca lá nos Estados Unidos. E a família tinha esse negócio e ela se apaixonou pelo Fletcher, que era ali um adolescente junto com ela ali na cidade. E este romance tem várias idas e vindas até de fato terminar e ela seguir com a vida, conhecer o marido, casar e tal. E a Anne, desde cedo, desde muito pequenininha, ela descobre assim que ela gosta muito da culinária. Ela tem um momento muito ela e a avó em relação a receitas, a cozinhar, então ela gosta muito disso. Só que ela acaba seguindo uma carreira no audiovisual. E só que nesse meio, produzindo, roteirizando programas de culinária, que é quando ela sofre o acidente, enfim. E o Fletcher, que é o interesse romântico dela aqui no livro, ele é um adolescente, é ele o pai,
Eles têm uma vida assim com privações, o pai não se acerta no trabalho, não acerta nos empreendimentos, o pai sofre um acidente que deixa o Fletcher totalmente responsável pelo sustento da casa, enfim. E aí é um dos motivos das idas e vindas dele com a Anne. E aí o livro vai se desenvolver sobre isso. Enfim, gostei, mas eu queria um pouquinho mais. Bom, mas é uma excelente porta de entrada se tu nunca leu nada da Susan Weeks. Concluí essa leitura e hoje, agora, indo pro trabalho, eu vou começar a ler O Sumido, da Dolly Alderton. Eu tô bastante animada com esse livro. Esse ano eu li o Amar é Assim, dela, que me surpreendeu muito. Eu comecei a ler achando que era uma coisa, que era uma comédia romântica normal, e o livro me ganhou muito pela intensidade, pela profundidade dos sentimentos. Então estou esperando basicamente a mesma coisa deste aqui, ou não sei o que esperar. Eu sei o que eu quero esperar, mas não sei o que o livro vai me entregar. É isso, tá bom? Esta é a atualização de agora. Eu comecei a fazer pilates de terça e quinta, estou fazendo pilates e hoje é dia de pilates, então minha mochila tá bem mais pesada do que o normal, porque tem que levar a troca de roupa. E é isso, gente. Volto, acredito que amanhã, para falar das minhas primeiras impressões desse aqui. Oiê, cheguei cedo em casa, saí hoje no meu horário normal de trabalho. Aí cheguei ainda com luz de dia e pensei, vamos gravar com a luz natural, essa luz aqui, ó, que me favorece. É só um barulho na rua. Então, segura minha mão, não me solte e vamos falar sobre O Sumido, da Dolly Alderton. Comecei a ler hoje de manhã. E maravilhoso, maravilhoso. Gente, aqui a gente tem a Nina. A Nina, ela é uma mulher de 32 anos, ela acabou de fazer 32 anos e ela tá num momento interessante assim na vida dela. Ela comprou seu apartamento, um apartamento pequeno, mas tem tudo a ver com ela. Ela tem amigas em que ela confia, não são amigas perfeitas, mas são amigas assim que ela confia, que existe uma troca honesta. Ela saiu de um relacionamento longo, esse relacionamento era com seu melhor amigo, era tipo um amigo de infância, eles começaram a namorar, namoraram por muito tempo, até que a relação desgastou, eles terminaram, mas mantiveram a amizade. E ela tá num momento assim, tipo, olha, eu tô bem perfeitinha assim para conhecer alguém novo, para me relacionar com alguém. Só que assim, por mais que ela tenha uma vida social interessante, ela acha que ela não vai conhecer ninguém assim dessa forma orgânica, de dia a dia, de balada, de alguém apresentar. Então o que ela faz? Ela vai para os aplicativos. E aqui é o Links, que é praticamente um Tinder. E ela vai ali naquela vitrine humana, ela acaba dando match com algumas pessoas, mas um em especial, existe uma conversa gostosa. Eles vão pro ao vivo, eles se encontram e é um encontro gostoso, saudável, enfim, eles se entendem ali e aí eles começam a sair. E eu estou neste momento em que eles estão saindo, que ela está empolgada, que é gostoso ficar com ele, que ela quer mostrar para os amigos e tal. Eu estou neste momento. Só que assim, a vida da Nina não é só isso, não é só ela querer conhecer alguém e dedicar essa energia emocional para isso, conhecer um homem. Ela, embora ela esteja vivendo um bom momento da carreira dela, porque ela escreve livros de culinária, todos os novos projetos dela, a sua editora não gosta, desaprova e fala para ela trabalhar uma nova ideia. E essa criação de novas ideias desgasta.
A Nina também tem o seu pai que está já dando sinais muito incisivos de demência. E isso está quebrando o coração dela, porque o pai sempre foi um homem muito ativo, mentalmente falando, de trocas intelectuais interessantes. E isso está deixando ela bem abalada. E, pelo que diz o título, esse mocinho com quem ela está saindo, o nome dele é Max, ele vai dar um ghost nela, ele vai sumir. Eu não sei porquê, não sei se existe uma boa motivação. Existe boa motivação para isso? Não sei. E é sobre isso, eu estou gostando demais. A escrita da Dolly Alderton, ela é leve e ao mesmo tempo ela é dura. Ela dá luz a determinadas realidades de forma que tu não consegue ter outra interpretação. É aquilo que ela está querendo dizer mesmo. E ela constrói personagens muito carismáticos que tu se envolve muito fácil. Ela tem alívios cômicos muito interessantes de situações do dia a dia. E isso tudo é muito natural, muito, muito normal dentro da escrita. Tu conheceria facilmente uma Nina, tu conheceria facilmente as amigas dela. Enfim, estou gostando bastante, tá? E é isso. Cheguei no capítulo 6, página 124. Passei no supermercado agora para comprar algumas coisinhas para o fim de semana e comprei 3 óleos de cabelo. Comprei o óleo de argan da Lola, falam super bem desse. Aí comprei esse seda e comprei um óleo milagroso da Pantene. Comprei esses 3, vou aí experimentando. Quando eles acabarem, eu conto como foi a experiência, tá bom? Volto amanhã com mais informações sobre Oi Sumida. Oi, cheguei na página 256 de Oi Sumido e o livro começa num tom mais leve, mais engraçadinho, e aí ele vai ficando mais tenso. Né? Na minha última atualização, eu tinha falado que o Max ainda não tinha sumido, que eles ainda estavam numa fase de sair, de se conhecer e de se gostar. Cheguei e já passei da parte em que ele de fato some. Ele para de responder as mensagens, ele ignora as ligações da Nina. E a Nina, ela manda mensagens muito, muito incisivas, no sentido de eu estou sendo inconveniente, eu estou parecendo intensa demais, eu estou te atrapalhando. E quando ele responde, ele é muito sucinto. Não, você não está me atrapalhando. E ponto. No começo, ela mandava mensagens do tipo, vamos no cinema hoje, vamos sair para beber, vamos fazer alguma coisa. E ele só não respondia. Quando ela faz perguntas muito diretas, ele responde sucintamente. E já passamos aí da fase em que ela parou de mandar as mensagens, né? E, gente, essa parte do livro é desesperadora, porque é muito ruim ser ignorado, é muito, muito ruim. E nos dias de hoje, a gente manda mensagem para alguém e a pessoa não responde, a gente sabe se a pessoa está online ou não. Se não pelo aplicativo de mensagens, se ela está online em outra rede. Isso aconteceu comigo essa semana com algo muito banal, que eu estava tentando marcar para fazer trança. E eu estava mandando mensagens para minha transista e ela não respondia. E eu via que ela estava postando no Instagram. E eu mandei mensagem no Instagram também. Eu sou a pessoa obsessiva, não sei ser ignorada. E se foi desesperador para mim, no sentido de que era apenas a solicitação de um trabalho, né? O que não deve ser no âmbito emocional, no âmbito romântico, você ser ignorado pela pessoa que tu tá afim, que tu tem muito carinho, enfim, que tu quer compartilhar aquele momento da tua vida. Então eu achei bem desesperador. Passa-se essa fase, ela para de mandar mensagens, só que a vida da Nina, ela tem os conflitos, né, como qualquer vida de adulto funcional. O pai dela, a demência do pai dela está ficando preocupante no sentido de que ele sai de casa e não sabe voltar. Tem também as questões de trabalho da Nina em relação a um novo projeto de livro que ela precisa escrever, enfim. Então, a vida continua acontecendo, mas
ela ainda tá muito, muito ligada no Max, ainda que ela não procure mais por ele. Enfim, estou gostando muito, acho que a Dolly, ela sabe desenvolver diálogos de uma forma muito boa. Eu gosto muito da interação da Nina com a amiga dela, a Lola. Eu acho, a Lola, ela nunca namorou. Ela é uma mulher ali da faixa de idade da Nina, ela nunca teve um relacionamento longo. E aí ela tem uma certa experiência em ser ignorada. E isso é melancólico no texto. Às vezes elas fazem piada com a situação, mas de certa forma, muito discretamente, a autora nos coloca também dentro da cabeça da Lola e tipo, não é engraçado ser ignorada. Então, eu gosto muito das interações da Nina com a Lola e eu gosto muito da Nina. Ela é uma protagonista que eu me afeiçoei muito rapidamente. E em função disso, eu tô querendo matar o Max, porque eu tenho a impressão que o motivo que o fez se afastar foi qualquer coisa, não teve alguma coisa assim que justificasse isso. Enfim, sigo gostando. Tem uma coisinha aqui que me incomodou, que é em relação à mãe da Nina, né? O pai da Nina tá aí com esses sintomas de demência, e a mãe da Nina, ela é a pessoa que está com o pai dela 24 horas por dia, e tá lidando com isso o tempo todo. E a Nina critica muito a mãe, quando a paciência da mãe acaba, quando a mãe, enfim, o cuidador, né, a pessoa que convive com uma pessoa que está com esse tipo de questão, é muito julgado. Eu digo isso porque a minha mãe tem Alzheimer, minha mãe já não sai mais sozinha, a minha mãe não lembra mais das coisas, assim, enfim. E quem está do lado dela o tempo todo, via de regra, é muito julgado, porque as pessoas não veem os momentos em que a gente se desdobra em paciência, em acolhimento. Via de regra, a gente só tem público quando a nossa paciência acaba. Enfim, eu não gostei do modo como a Nina vê a mãe dela. Mas, enfim, isso é só a periferia do livro. Mas eu gosto muito da Nina. Muito, muito, muito. E essa é a atualização de agora. Temos um sábado de sol lindíssimo. Vou no aniversário da minha amiga e acredito que amanhã de manhã talvez eu já conclua essa leitura. Bom dia, manhã de domingo, e venho aqui contar para vocês que terminei de ler O Sumido, da Dolly Alderton, e favorito, 5 estrelas, Dolly Alderton chegou na minha vida para ficar. Eu amei demais esse livro, gente. Aqui a gente sabe que é aquele plot de uma mulher que ganha um ghosting de um cara que ela conheceu num aplicativo de namoro. Eles se conheceram, saíram, se envolveram, cerca de 3 meses eles estavam se vendo todas as semanas, compartilhando de fato a vida, e ele some, ele para de responder as mensagens, ele não atende mais o telefone, quando ele responde é monossilábico, sucinto, sem interesse, até que a nossa protagonista, que é a Nina, ela percebe o que aconteceu e aí ela deixa para lá. Só que ela deixa para lá o tentar entrar em contato. Mas ela se sente muito mal, muito triste por isso. Porque foi uma energia emocional investida ali com zero retorno e até com prejuízo. Ela estava, de fato,
curtindo muito, gostando muito daquela experiência, e ela queria mais e mais. Esse é o fio condutor do livro, e por essa questão já vale. Não tem suspense, não tem plot twist, não tem reviravolta, nada disso. O livro é isso. Porém, a autora desenvolveu essa protagonista com muitas camadas, muitas camadas, e camadas muito intensas e profundas. A Nina, ela não é só a mulher que não quer ficar sozinha, que quer se apaixonar, que quer amar e ser amada. A Nina, ela é filha, ela é profissional, ela é amiga, ela é moradora de um edifício. Então, todas essas esferas estão passando por alguma questão, que é muito crível na nossa vida. Porque quem dera se cada problema não chegasse de uma única vez, né? Mas não, os problemas chegam todos juntos e a gente vai aí equilibrando pratos. E é o que a Nina faz aqui. E a autora faz isso muito bem. A questão do pai da Nina estar perdendo a memória e é muito bem feito, muito sensível, muito bonito. E na última atualização eu falei que eu não gostava da postura que ela tinha diante da mãe, e chega um momento em que a mãe contesta a Nina. Ela coloca as cartas na mesa: olha, estou com o seu pai desde os meus 19 anos, a minha vida inteira eu estive com ele. E ainda assim ninguém me preparou para este momento. E eu estou dando o meu melhor, embora tu não veja, porque tu não está aqui o tempo todo. Tu vem visitá-lo. Tu não sabe o que é o dia a dia. E eu gostei muito disso, porque mostra que a protagonista não era perfeita. A protagonista tinha seus erros, e por mais afeiçoada que eu estivesse a Nina, eu entendia esse desvio de caráter de estar condenando a mãe dela. As amizades da Nina, que também são muito boas. Quase num diálogo final, ela está ali conversando com a Lola, com a grande amiga dela, e elas lembram um discurso que elas ouviram num casamento, que falava assim, que amar, o amor, né, é ser o guardião da solidão do outro. Então, quando tu ama a pessoa, tu vai fazer de tudo para que a solidão não alcance aquela pessoa, porque o teu amor tem como um dos objetivos acompanhar aquela pessoa. E elas conversando sobre isso e falando sobre a trajetória de amizade delas, elas chegam à conclusão que a amizade é a guardiã da esperança do outro. E eu fico com vontade de chorar, porque isso é tão real, gente. Ter amigos é ter esperança por eles, é acreditar neles quando eles não estão mais acreditando. E eu sinto muito isso na minha vida com as minhas amigas. O quanto elas são guardiãs da minha esperança e quanto eu sou guardiã da esperança delas. Tem uma outra questão aqui, que a Nina, ela tem uma problemática com um vizinho específico, um vizinho que mora no apartamento de baixo. Ele é muito sem noção, ele é muito mal educado, machista, misógino. E no momento, assim, aquela coisa de, às vezes, eu acho que isso aconteceu no vlog passado, eu subestimar personagens secundários. E ali eu achei que esse personagem, esse vizinho, era só um jeitinho, um artifício da autora evidenciar as qualidades da Nina. Mas não, esse personagem vem no fim para também mostrar algo interessante para ela. Algo que ela não ia ver, porque ela só via esse vizinho como esse homem machista, misógino, que sim, gente, é motivo pra gente se afastar, sim. Mas as pessoas não são só isso, né? Elas têm outras camadas. E é interessante quando esse personagem tem a oportunidade de mostrar essas camadas para ela. Enfim, o livro é muito bom. O livro é muito bom. Essa capa e esse título pode não dizer o quão profundo e o quão bem escrito que essa história é, mas foi uma história que me bateu assim de um jeito muito bom. Eu me identifiquei com a Nina em 1 milhão de aspectos. Eu entendo muito essa busca de ser amada, sabe? A sociedade nos impõe isso. A solidão feminina, ela é uma questão muito cruel para as mulheres. Parece assim que a gente está cometendo um crime por viver sozinha, sem um grande amor, sem uma relação romântica. Parece que as pessoas solteiras
são avulsas, elas estão disponíveis, elas não têm preocupações, elas têm menos compromissos. E é tão cruel. Enfim, eu gostei demais desse livro. Eu nunca passei por nenhuma situação sequer parecida que a Nina passa aqui, mas ser ignorada, não pelo seu objeto de paixão, mas ser ignorado, é algo muito difícil de lidar. Porque sim, a gente é meio egocêntrico dentro do nosso mundinho e a gente acredita que as pessoas precisam nos dar atenção o tempo todo. Eu adorei, eu super indico. Tem um outro livro da Dolly Alderton, que é o Coisas que eu sei sobre o amor, alguma coisa assim, que é um não ficção. Eu não tenho interesse imediato de ler no momento, porque, enfim, eu já sei tudo sobre o amor. Não preciso saber o que a Dolly Alderton sabe sobre o amor. Mas eu lerei em algum momento, porque gostei demais. A minha primeira experiência com ela lá em Amar é Assim tinha sido muito positiva. E essa experiência foi confirmada nessa leitura aqui. Esse livro é ainda melhor que o Amar é Assim. Enfim, se tiverem oportunidade, leiam. E o interessante é que, apesar de toda essa profundidade e intensidade dos sentimentos, existem alívios cômicos muito gostosos. Existem momentos assim que eu me vi sorrindo em função da interação das amigas, em função de perrengues que todo adulto passa na vida. Enfim, a autora ela administra muito bem isso, a seriedade dos temas que ela traz com uma leveza de uma piada, de uma citação, de uma analogia muito bem inserida no texto. Leiam, muito, muito, muito bom. Adorei. E hoje mesmo eu vou começar a ler o We Are Alive Here, da Jojo Moyes, porém peguei o Kindle agora e ó, sem bateria. Então vou pôr para carregar e começo a ler na parte da tarde. Tá bom? Volto amanhã com as primeiras impressões de We Are Alive. Oi, gente, segunda-feira, hoje eu não fui trabalhar porque eu tenho uma consulta agora à tarde e como semana passada eu tinha trabalhado todos os dias muito além do meu horário, eu resolvi tirar o dia office só por causa deste compromisso, porque esse médico é um pouquinho longe, mas comecei a ler We Are Live Here, da Jojo Moyes. Esse livro ainda não foi publicado no Brasil, é o último lançamento da Jojo Moyes, mas tenho quase certeza que será publicado em breve, porque Jojo Moyes é uma das autoras mais importantes da Intrínseca. Então, logo, logo ele chega aqui no Brasil. Já cheguei em 51% dessa leitura. Aqui a gente tem a Lila. A Lila, ela perdeu a mãe dela morreu tem um tempinho, aí alguns poucos anos, e ela foi criada o tempo inteiro pela mãe e pelo padrasto, que é um cara super legal, paizão mesmo. Há pouco tempo, 3 anos, o marido dela pediu divórcio porque estava apaixonado por outra mulher. Então, ela se separou e ela tem 2 filhas deste casamento, a Sally e a Vai. A Sally é adolescente, a Vai é um pouco mais nova. E a Lila está equilibrando alguns pratos ali na vida dela, porque com a saída do marido de casa, o padrão de vida financeiro diminuiu bastante. O marido paga ali a pensão, mas toda hora ele está avisando que ele vai diminuir esse valor. Então a Lila tem que ficar equilibrando isso, porque a Lila ela é uma escritora de relativo sucesso, mas ela está num bloqueio criativo aí um tempo, e ela está se forçando a voltar a escrever, só que assim, são várias demandas. E para ajudar, o pai da Lila resolveu aparecer e ele está falido. O pai dela já foi um ator famoso ali na Inglaterra. Fez ali uma série de muito sucesso, tem mais de 20 anos. E depois disso ele não emplacou mais nada, teve alguns relacionamentos que também não deram certo, e o pai dela aparece ali na casa dela para viver com ela. Acontece que desde o divórcio, o padrasto dela estava vivendo com ela na casa para ajudar com as crianças, com horários, com afazeres domésticos, porque esse padrasto é nota 1000, gente, é um cara muito legal. E aí agora a Lila tem que receber o pai dela em casa. Acontece
Em relação a esse bloqueio criativo que ela está vivendo, ela precisa apresentar um novo projeto logo, rápido. E aí ela começa a escrever e aparecem 2 homens na vida dela. Um é um jardineiro que o padrasto contratou para arrumar algumas coisas ali na casa, e o outro é o pai de uma criança da escola da filha menor dela. Ambos são bem interessantes e ela tá meio que nesse triângulo amoroso, mas isso está longe de ser o foco do livro, porque a gente também tem uma questão aqui com a Sally, que é a filha adolescente dela, que está passando por uma questão de impopularidade na escola, as amigas se afastaram, ela está vivendo aquela coisa de ficar sempre sozinha, almoçar sozinha, não ser convidada para as atividades extra-escola. Então tem essas questões. Eu tô adorando. Eu gosto muito de personagens maduras. Eu gosto muito de de personagens que a idade estejam muito ali próximas às minhas, porque é mais fácil de se identificar. Mas também porque a JoJo, ela imprime nessas protagonistas situações muito críveis, situações muito de dia a dia, de priorizar questões que vão muito além de amar e ser amado, alguma coisa assim. Eu não estou diminuindo a questão romântica de todo e qualquer ser humano, não estou. Mas existem outras demandas mais urgentes na vida das mulheres, que não é a vida romântica. É só sobre isso. Estou gostando muito, eu gosto muito da Jojo Moyes. Ela é, sim, uma das minhas autoras favoritas. Estou adorando ler este livro. O último livro novo dela que eu li, se eu não me engano, foi em 2023. Era Um Dia de Sorte. Eu não sei se é esse o nome, mas aquele que tem a troca das bolsas das mulheres na academia. E eu reli este ano, né, Como Eu Era Antes de Você, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu gosto bastante da escrita dela, estou gostando bastante deste livro aqui também, tá bom? E é isso, vou almoçar agora, vou para a minha consulta médica e nos encontramos amanhã com o progresso dessa leitura. Oi, gente, tô aqui, ó, hora do meu almoço, vou comer aqui meu macarrãozinho, trouxe até um queijinho ralado para pôr no macarrão. E detalhe, a minha cozinha, minha copa aqui na minha mesa, ganhou um novo elemento, ganhou um liquidificador portátil. Cada dia tem uma coisa a mais nessa copa. Mas não é sobre isso, eu quero conversar com vocês sobre We Are Live Here, da Jojo Moyes. Cheguei em 75%. E o livro, ele ganhou uma voz que eu não esperava, mas que quando ela apareceu foi muito necessária. O livro ele é em terceira pessoa, contado sob a perspectiva da Lila e da Sally. E ganhou uma nova voz sob a perspectiva da mãe da Lila, que já faleceu, que a gente começa o livro já sabendo que ela morreu tem um tempo. Só que acontece um evento em que é necessário que ela se explique. E aí ela ganha essa voz. Eu não gostei muito de como foi inserido, mas eu também não sei como poderia ter sido inserido melhor. Mas eu gostei de ouvir as perspectivas dela dessa situação, deste evento. E, meus amigos, foi brilhante, foi brilhante. Nesse livro, salvo o padrasto da Lila, todos os homens são extremamente irresponsáveis, afetivamente falando. O pai biológico da Lila, ele é irresponsável em todos os quesitos. Ele é um homem que ele não encara o envelhecer, o amadurecer de uma forma positiva. Então, ele sempre quer ser a sua versão jovem. Só que a sua versão jovem já era problemática. Então, ele insiste numa versão que já não era positiva. E isso é irritante dentro da narrativa. Os 2 homens com quem a Lila se envolve, um deles é um babaca. É um grandíssimo babaca. E a Lila tem uma oportunidade de desmascará-lo, e isso quase gera uma rivalidade feminina, mas a autora administrou isso muito bem, só evidenciando o quanto a maioria dos homens não se importa com o sentimento alheio. Chega a ser assim,
dolorido ver isso na narrativa. Enfim, estou gostando muito. Eu queria vir falar sobre o livro antes de concluir. Falta pouco para eu concluir. Eu estou muito envolvida. Eu gosto demais da Lila. Eu acho a Lila muito madura e muito consciente das suas responsabilidades. E a Lila, ela tá vivendo uma realidade de que o ex-marido dela já não vê as filhas como prioridade. Ele é capaz de enxergar o enteado com mais carinho e atenção do que as próprias filhas. E ela sente pelas filhas, porque ela também foi uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Ela teve um padrasto top, sim, mas esse abandono ficou lá no histórico dela, ela não esqueceu isso. Então ela sente pelas filhas. Enfim, tô gostando e acho muito pouco provável que aconteça alguma coisa que faça com que eu goste menos deste livro, tá bom? É sobre isso, volto já com a conclusão dessa leitura. E as quartas-feiras, elas usam rosa. Gente, vindo Pilates, tô zero carisma e tá 10 graus em São Paulo. Oiê! Comecei a ler Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Cheguei no capítulo 7 e estou fazendo essa leitura junto com a Poli do Entre Livros e Personagens. A gente combinou ler 9 capítulos por dia. Então, os 2 capítulos que estão faltando eu lerei antes de dormir. Muito bem. Comecei a ler esse livro desconcentrada. Eu li e não li nada. Eu tive que voltar para lembrar até o nome dos personagens. Meu nível de desconcentração hoje. Mas aí reli e aí me conectei. Esse livro traz a Alice e o Aidan. Ambos são jornalistas. O Aidan, inclusive, já até ganhou um Pulitzer. E eles têm a aspiração de escrever a biografia da Margaret, que é uma celebridade muito famosa, muito popular. Ela está ali na casa dos 80 anos e ela vai recrutar um jornalista para escrever a sua biografia. Acontece que ela não se decidiu qual dos dois será e ela faz com que os dois meio que entrem numa competição. Quem vai escrever a biografia dela? Ambos têm que escrever, apresentar para ela e aí ela vai escolher qual ficou melhor para publicar. Muito bem, esses dois vão se apaixonar. Isso é meio óbvio, né? E eles são muito diferentes entre si. A Alice, ela é o sol do meio-dia. Ela é brilhante, ela é calorosa, ela é iluminada, ela é muito otimista. É o tipo de pessoa que eu gosto muito de ter por perto. Alice é uma querida, ela vê tudo com olhos de positivos. Eu gosto muito desse tipo de pessoa. E o Aidan, ele é a noite da meia-noite com névoa e frio. Ele é extremamente mal-humorado, ele não chega a ser grosseiro ou mal-educado, mas ele é poucas ideias, poucas palavras. E esses dois que são tão distintos vão competir por um trabalho que os dois querem muito, mas nesse meio caminho aí vão acabar se envolvendo. Eu estou aqui no capítulo 7, eles estavam hospedados no mesmo hotel e acontece um lance ali no hotel em que eles estão hospedados e parece que eles vão ter aí, sei lá, que sair desse hotel. Cheguei até esse momento e estou gostando bastante. Eu não sei qual é a ordem, mas talvez esse seja o 6º livro da Emily Henry que eu leio. Eu gosto da grande maioria. Eu só não gostei do Férias com Você. E não é que eu não gostei, eu achei fraco, achei o casal fraco. Mas eu gostei da grande maioria dos livros. Alguns são favoritos. Alguns tocaram em mim de forma muito incisiva. E eu sei que ela escreve romance com final feliz. Só que não é a questão aqui. A questão é que para chegar nesse final feliz, a gente vai ter algumas nuances. E são nessas nuances que a autora costuma me envolver. Então, estou com essa expectativa, tá bom? E, inclusive, temos referências maravilhosas aqui. Referência a Pedro Pascal. Então, como não elogiar? Inclusive, Poli leu isso e lembrou imediatamente de mim, porque sim, amo Pedro Pascal. E, gente, hoje eu achei que eu tava rica e comprei coisas. Comprei um conjunto de pano de prato, que os meus panos de prato são horrorosos. Então eu comprei aqui 7 panos de prato. E olha que bonitinho, gente. Eles têm bordado o nome de temperinhos. Achei diferente.
não só comprei, mas ganhei chocolate hoje no meu trabalho. E aí chegaram algumas comprinhas da Amazon. Este aqui é um creme de cabelo. Este creme aqui eu nunca usei, mas falaram super bem. Eu estou curiosa e ansiosa para experimentar. Está muito bem embalado e tem uma embalagem de vidro. Achei conceito, hein? Que é uma máscara de reconstrução da Lula. Falaram super bem. A Lula costuma ter uns produtos muito bons. Eu gosto muito do cheiro das coisas da Lula. E amei a embalagem. E aí fiz uma compra na Amazon. Não tem nenhum livro aqui. Uma coisa que eu estava precisando. E creme de cabelo. Porque aparentemente eu me tornei uma grande consumista do mercado de cosméticos. Na verdade, tem uma coisa que eu queria muito. Tem 2 cremes de cabelo e tem um presente, que é para uma pessoa aí que faz aniversário semana que vem. Eu vou mostrar porque a pessoa não assiste meu canal. Então eu vou mostrar. Comprei um Campari para dar de presente para essa pessoa. Aí temos o meu creminho de reconstrução da WeedCare. Veja bem que estou precisando reparar meu cabelo, né? E comprei um creme de pentear da Soul Power Pro. Eu gosto bastante dos produtos da Soul Power. Ai, que cheiroso. Espero que esse aqui dê bem no meu cabelo. E aí a coisinha que eu tava precisando, gente. Tava precisando de um secador de cabelo. Sabe? Eu tenho uma escova secativa que eu uso quando eu vou fazer trança. Aí eu uso essa escova. Mas eu tava precisando de secador para secar o cabelo cacheado. Aí comprei esse da Filco. A minha escova secadora é da Filco, eu gosto dos produtos deles. E aí comprei um secador que tem 1000 a mais que o meu outro secador tinha. Ai, tem um difusor enorme, porque o meu é a metade disso aqui, é um copo, isso aqui é uma cumbuca. E se eu fosse a pessoa de fazer escova no cabelo, ele também serviria. Então, essas foram as comprinhas, essa foi a minha atualização. Volto amanhã com o prosseguimento dessa leitura. Oi, gente, manhã de domingo, acabei de tomar meu café da manhã, tomei meu banho, finalizei meu cabelo e vim contar para vocês que eu concluí Uma Vida e Tanto da Emily Henry. Eu gostaria de ter feito mais entradas aqui para comentar como foi o andamento da leitura, mas esse vlog tá muito grande, tá enorme. Se eu viesse comentar toda a entrada, esse vlog ia virar um longa-metragem, não era essa a intenção. Mas quero dizer que gostei bastante. Aqui a gente tem 2 jornalistas que estão competindo entre si para escrever a biografia de uma celebridade. Quem vai escolher, quem vai escrever é a própria biografada, que é a Margaret, que é uma celebridade que vem de uma família de várias corporações. Então temos aí exploração no carvão, temos exploração na imprensa, temos o audiovisual, uma fortuna aí que foi construída ao longo do tempo
E como toda família, com muitos segredos, com muita mágoa, com muita coisa acontecendo no decorrer do tempo, dos anos. E acontece que um desses profissionais, ou a Alice ou o Aidan, tem alguma ligação com a família da Margaret, coisa que a gente só vai descobrir realmente no final. Eu me senti bem surpreendida, não exatamente pela ligação, mas porque de certa forma é um pouquinho óbvio. Tem ali uma poeirinha de clichê que eu não prestei atenção, mas que um leitor mais atento vai prestar atenção com certeza. Além deste trabalho, né, dessa biografia, o Aidan e a Alice, eles têm questões particulares muito íntimas, muito sérias, e eles vão contando um para o outro, eles vão compartilhando isso um com o outro. E, óbvio, vão se apaixonando. Eu achei o romance muito demorado para acontecer. E não só para acontecer deles se apaixonarem, porque muito rápido você percebe que eles estão interessados um pelo outro, mas para irem para as vias de fato. E a cena sensual deste livro é muito bem feita, gostei bastante, tá? Este eu acho que é o 6º livro que eu leio da Emily Henry, gostei bastante, indico, acho que é uma excelente porta de entrada para conhecer o trabalho da escritora, se tu nunca leu nada dela. Bom? E este foi um vlog de sucesso, eu não sei nem se eu vou lembrar todos os livros que eu li. Eu sei que eu li, vamos lá, terminei de ler Laços de Família, li Oi Sumido, li We Are Live Here, do Jojo Moyes, e li Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Então foi um vlog de sucesso, porque eu gostei de todos, tá bom? E termino esse vlog aqui, convidando você a passar lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, posto foto de todos os livros que eu leio, um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas falo desses livros também no meu blog. Lá no blog, além dos livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.